Compraste um apartamento em planta e agora queres vendê-lo antes da escritura? Parece simples, não é? Cedes a tua posição no contrato de promessa, ganhas a valorização e segues em frente. Mas sabias que isso pode implicar o pagamento de IMT antes mesmo do imóvel ser teu? A forma como o contrato de promessa está redigido, ou seja, se tem ou não uma cláusula de livre cessão, muda tudo. Com cláusula, há lugar a IMT e tributação de mais-valias. Sem a cláusula, podes escapar ao imposto, mas depois tens de provar que não tiveste lucro da cessão da tua posição contratual. E mesmo assim, se não entregares em 30 dias certos documentos à autoridade tributária, eles vão-te cobrar como se tivesses comprado o imóvel. Neste vídeo explico-te todos os cenários possíveis e como evitar surpresas fiscais quando revendes imóveis em planta. Bom, neste vídeo vamos ver exatamente como é que se explica o pagamento de IMT na celebração de contratos de promessa e como é que uma cláusula, uma única cláusula, como é a cláusula de livre cessão de posição contratual, pode influenciar o pagamento de IMT antes ou até depois, caso não exista, do IMT, do pagamento de IMT, e que estamos sempre a falar de certos milhares que podem influenciar uma ação, ou seja, se eu estou a revender a minha posição contratual por certos milhares, poucos milhares, 5, 6, 7 mil euros, um pagamento de IMT pode destruir completamente o lucro de qualquer pessoa. Ok? E desse investidor. E é isso que vamos ver aqui, vamos ver como é que nós poderemos calcular este IMT, o que é que nós temos a pagar à autoridade tributária tendo em conta este contrato de promessa, tendo em conta um contrato de promessa, e pronto, e vamos ver como é que isto tudo funciona, ok? Ora bem, o IMT, o Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de Imóveis, em definição, é o imposto que incide sobre as transmissões de direitos de propriedade sobre bens imóveis situados em território português. Este é o conceito geral e a definição. Ora bem, vejamos a incidência deste imposto nas cedências contratuais em contrato de promessa de compra e venda. Para casos de cedência de controle do contrato de promessa, podemos registrar 3 diferentes abordagens que convém clarificar, que são a celebração do contrato de promessa com a cláusula de livre cessão de posição contratual, a cedência do contrato de promessa com a cláusula de livre cessão de posição contratual e a cedência do contrato de promessa sem essa cláusula, ok? No fundo acabam por ser aqui 3 cenários, um mais básico e que nós conhecemos, e os outros 2 acabam por ser as tais cedências, que é isso que nós vamos e que nós estamos interessados em ver, ok? Na celebração do contrato de promessa com a cláusula de livre cessão de posição contratual, consideramos as seguintes situações. A seguinte situação: o comprador A apresenta-se como o primeiro comprador de um imóvel para habitação própria permanente no valor de 150 mil euros. Vamos considerar aqui, em todos os nossos exemplos, este cenário de um imóvel de 150 mil euros para que consigamos perceber como é que isto tudo influencia neste caso, neste exemplo de um investidor que está a comprar este imóvel. Para garantir, o comprador A propôs a celebração do contrato de promessa, mas com a cláusula de livre cessão de posição contratual. Ou seja, ele primeiramente dá um sinal que vamos considerar 10%, ou seja, estamos a falar de 15 mil euros logo à partida. Na celebração do contrato de promessa com cláusula de livre cessão de posição contratual, existe lugar à tributação de IMT, como vimos, com a cláusula, há lugar à tributação de IMT logo na celebração do contrato de promessa, ok? Então, o que é que isto significa? Significa que nós temos que, vamos calcular inicialmente qual é que é o valor do IMT, estamos a falar de 1.136 euros e 24 cêntimos, e a seguir calculamos o correspondente ao IMT nesta fração estamos a falar de 15 mil euros de sinal. Estamos a falar de 15 mil euros de final, acaba por ser 10%, ok? Então, nós temos que fazer os 10% do IMT, no fundo. Estamos a falar de 113 euros e 62 cêntimos, ok? Na celebração da escritura, o restante valor a pagar. Ou seja, no fundo acaba por ser os 1.136 menos os 113, ok? Fácil. No fundo acaba por ser uma proporcionalidade, ok? Vamos passar ao próximo etapa, que no fundo acaba por ser a cedência, ok? Consideramos que o comprador A, antes de celebrar a escritura, cede a sua posição contratual ao comprador B por 25 mil euros, ok? O comprador B estará a celebrar o contrato de promessa com cláusula de cessão livre, será tributado em IMT no valor de, ou seja, outra vez a questão de proporcionalidade, ou seja, em vez de ser os 15 mil euros são os 25, e temos que fazer essa proporção de 25 mil euros, qual é que é o correspondente de IMT para esta situação, ok? Que acaba por ser os 189,37 euros, ok? Concluindo, o restante de IMT em falta é pago pelo comprador B, na celebração da escritura. O comprador A não é reembolsado pelos 113,62 euros que foram pagos inicialmente. Logicamente esse valor já foi avançado para as finanças e pronto, e está pago esse imposto.
O restante IMT é pago pelo comprador B, que acabou de assumir a posição contratual de comprador, ok? Em mais-valias, o comprador A obteve um rendimento de 10 mil euros. Esse lucro está sujeito à tributação à semelhança do que acontece para mais-valias na venda de imóveis e que acaba por ser os 50%, que é o normal, não é? A tributação em 50% das mais-valias para bens imobiliários, ok? E para rendimentos imobiliários. Ou seja, ele vai ser tributado em 5 mil euros. Isto não é tributação, isto é onde é que a tributação vai incidir, ok? Pois sobre estes 5 mil euros vai incidir o IRS, caso ele faça isto tudo por conta própria e como a título particular, ok? Ora bem, na descrição existe um link onde eu vou fornecer o Excel onde faz estes cálculos da mais-valia e até faz a comparação entre a cedência e a exposição com as duplas escrituras para que possam ver. E coloco também aqui neste link o vídeo do YouTube onde explico como é que funciona isto da dupla escritura. Ok? Esse Excel é bom para percebermos efetivamente quais são as mais-valias a pagar neste tipo de operações. Passamos para a última situação, que é a cedência de contrato de promessa sem cláusula de livração de posição contratual, ou seja, sem a cláusula, ok? Numa terceira situação, o contrato de promessa pode não incluir a cláusula de livração de posição contratual e, neste caso, é necessário que o vendedor aceite a cedência. O comprador A terá a possibilidade de provar, no espaço de 30 dias, que não existiram lucros provenientes de cessão de posição contratual através de documentos idóneos ou concedendo poderes à autoridade tributária para ceder as respectivas informações bancárias. Caso o comprador A prove que não gerou lucros nesta operação, então não será tributado, ok? Estamos a falar daqui de que não há lucro, estamos a falar de que ele avançou com um sinal de 15 mil euros e vendeu a sua posição contratual por 15 mil euros, ok? Caso não prove, então a tributação processar nos moldes gerais, ok? Caso ele não prove que não teve lucro, que talvez seja mais provável, porque muitas vezes vendem a sua posição contratual por um valor mais elevado, ok? Então, no fundo, ele vai ter que pagar, e já vamos ver, isto basicamente acaba por ser um texto retirado do artigo do código de IMT, ok? E no fundo, para resumir, no nosso exemplo, e se considerarmos a sensibilização do comprador A para o comprador B pelos anteriores 25 mil euros, então teremos as seguintes tributações. Ou seja, o comprador A paga os 1.136 euros e o comprador B irá pagar também os 1.136 euros, ok? E, no fundo, pagam os dois o valor de IMT e a autoridade tributária vai cobrar os dois como se comprassem o imóvel, ok? E isto pode estragar muito para imóveis talvez mais elevados. Estamos a falar de imóveis, este é um imóvel de 150 mil euros, se calhar podemos estar a falar de imóveis de 500 mil euros, 600 mil euros, em que uma pessoa compra em planta, não é? Imóveis que acabam por ser de construção nova, pode afetar bastante. Aí, se calhar já estamos a falar de IMTs na ordem dos 5 mil euros, 6 mil euros, já podemos estar a falar de uma operação que seria para investimento e de lucro e esta situação estragar por completo o investimento deste investidor, ok? E é preciso fazer estas contas, é preciso verificar o contrato de promessa antes de avançarmos para este tipo de operações, ok? E a questão da cláusula é imperativa, ok? Bom, e fica aqui explicado com um exemplo muito claro como é que funciona isto da assistência de exposição. É só aplicar estes cálculos ao vosso cenário e para perceberem exatamente o que é que vão pagar, o que é que têm que pagar e para que não haja surpresas, ok? Obrigado por terem visto, visitem o website e até à próxima.